Flávio Bolsonaro tomou o imóvel do jogador Richarlison de 10 milhões de reais situados em Angra dos Reis. Será que foi isso que aconteceu? Essa narrativa que tomou as notícias nesta semana é verdadeira? Vamos tentar entender a treta do momento, ou seja, a questão da compra pelo jogador Richarlison de uma mansão em Angra dos Reis, cuja justiça teria determinado a sua retirada do imóvel. Olá, sou Tiago Andrade, advogado imobiliário, e a finalidade aqui do canal não é polemizar e nem capitanear em cima da treta. O que a gente faz aqui é uma análise jurídica imparcial para que a gente possa entender o problema, compreender onde ocorreu os equívocos e, com base nisso, evitar problemas futuros e litígios futuros em situações vivenciadas por pessoas aí dentro da realidade jurídica do nosso país. Bom, o que eu já posso falar de início sobre esse caso, dentro da minha percepção do que eu visualizei das notícias da semana, é que esse é aquele caso que acontece todos os dias, no qual, numa bela manhã, acorda um bobo que acha que é esperto e também acorda um esperto que se faz de bobo, eles se encontram pelo caminho e sai negócio. Agora, o que a gente tem que entender aqui e que eu já deixo claro é: essa narrativa que está sendo divulgada aí na imprensa, na minha percepção, na minha opinião, não tem nada a ver com o que de fato aconteceu nos processos. Então, qual que foi a origem aí e o estopim da situação? Uma advogada imobiliária resolveu fazer um vídeo sobre essa situação e obviamente que ela fez o vídeo ali de forma a viralizar nas redes sociais, tanto é que viralizou que inclusive o vídeo chegou no Instagram do jogador Richarlison, que fez um comentário ali no vídeo e isso aí acabou ah, inflamando a problemática e tornando isso uma notícia nacional. No entanto, o que eu acho que aconteceu é que a advogada ela se equivocou muito quando ela fez esse vídeo, porque a impressão que eu tive é que ela não analisou os processos, ou seja, ela gerou o conteúdo a partir da notícia da imprensa, que havia coberto o caso ali na época do problema. Contudo, a cobertura dada pela imprensa não tem nenhuma relação com o que aconteceu no processo. Ou seja, parte substancial do que a imprensa estava narrando e noticiou está totalmente errado. E por conta disso, quando eu visualizei o vídeo dela, eu estranhei muito, eu falei, o que essa advogada está falando não faz sentido, porque, bom, eu praticamente advogo não, não tenho experiência jurídica nessa parte imobiliária há quase 20 anos, e o que essa advogada está falando, pela percepção e experiência que eu tenho, não tem lógica nenhuma. Aí, de curiosidade, eu falei, deixa eu ver esses processos, porque se de fato é isso aí que aconteceu, alguma loucura muito grande está acontecendo aí no mundo, né? E eu fui aos processos, consegui ler parte substancial dos processos mais importantes. Claro, eu não li todos, porque assim, o imbróglio ele é maligno, complexo, objeto de diversos processos, objeto de diversos recursos. Somando tudo, deve dar mais de 20 mil páginas de problema. Então, obviamente, eu não ia fazer análise das 20 mil páginas, mas eu fui nos processos e consegui extrair os pontos principais que estão suficientes para a gente entender aqui a problemática e aprender com o erro dos outros para que no futuro a gente possa evitar problema para a gente mesmo, né? Mas, então, para facilitar isso, eu elaborei uns slides. Então, vamos lá para a treta em si. E qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários. Eu tento responder, dentro da medida do possível, a maioria dos comentários, mas vamos lá para a treta. Richarlison versus Flávio Bolsonaro. Será que essa treta é real mesmo? Ou ilusão criada pela imprensa? A treta envolve a mansão da Ilha Comprida, o caso da empresa ligada a Richarlison e o que está nas 3.519 páginas dos embargos de terceiro. Esses embargos de terceiro foi o principal processo que eu analisei, mas o processo não se restringe
a esses embargos que foram apresentados ali pela suposta empresa que tem relação com o jogador Richarlison, tá? As regras do jogo, vamos deixar tudo muito claro aqui, tá? Eu vou tentar ao máximo fazer a dicotomia do que está no processo e o que foi apresentado pela imprensa. E, obviamente, pode ser que em alguns momentos as informações de fato se encontram, mas tem alguns momentos que elas se desencontram totalmente e não se confundem, tá? Então, eu vou tentar esclarecer isso justamente para que a gente possa entender a realidade do caso e não aquilo que foi divulgado, que, na minha opinião, está bastante equivocado. Presunção de inocência sempre, tá? Não vou aplicar culpa a ninguém aqui, até porque tem uma questão de que um dos envolvidos tem inquérito na Polícia Federal e isso nem é o foco aqui do vídeo, tá? Porque em algum momento trouxeram isso ali no meio dos processos, embora não tivesse relação nenhuma com o que se estava sendo discutido em si, mas não vou fazer juízo de valor sobre questão criminal e nem nada nesse sentido. Neutralidade política sempre. Aqui a finalidade não é apoiar lado A, lado B, Bolsonaro, Lula, nada disso. Aqui é análise jurídica mais imparcial possível. Análise jurídica essa que vem da minha interpretação sobre o caso, o que não quer dizer que eu estou certo ou que eu estou errado, o que a justiça entende ou desentende da mesma maneira que eu visualizo, mas eu vou dar as minhas impressões e algumas são conclusões que eu extraio com base na minha experiência, vendo casos similares, e que não quer dizer que foi exatamente o que aconteceu aqui, mas sempre que eu vou apresentar uma ilação, um raciocínio, uma conclusão minha, eu sempre tento deixar isso claro. Olha, isso aqui é minha impressão, tá? Eu não tenho como dizer se de fato foi isso que aconteceu. A análise, ela tem sempre finalidade educativa, porque a intenção aqui é que a gente possa aprender com o equívoco, com o erro dos outros, para que, caso no futuro a gente esteja diante da mesma situação, a gente não cometa o mesmo erro e acabe tomando uma decisão ruim que vai resultar em processo ou prejuízo financeiro. Então, a finalidade do vídeo é sempre análise educativa, sem capitalizar em cima do problema. Os principais personagens da disputa, quem são eles? Os personagens são diversos, tá? Porque assim, são diversos processos. Acredito que devem. Você teve um primeiro problema que deu uma origem a uma sucessão de problemas, e que, se for somar todos os problemas juntos, devem dar mais de 10 a 15 processos, com quase 20 mil laudas de páginas de processo. Então, assim, o problema é de uma complexidade muito grande, é uma treta muito maligna, com diversos personagens que estavam ali na disputa, só que eu não ia apresentar personagem por personagem, então eu trouxe os 3 principais personagens da disputa. O primeiro é a empresa Sport 70, que é representada pelo sócio Renato Rocha Velascos. O nome do Richarlison não aparece em nenhum momento dos processos, tá? Richarlison não é parte, não aparece no processo, não tem nenhuma relação direta com os processos. Contudo, a imprensa informa que a empresa é ligada ao jogador e ao seu então empresário e noticia que eles teriam rompido esse vínculo aí. Então, pelo que eu acho, essa empresa Sport 70 deveria ser uma holding, que o empresário fazia os investimentos imobiliários ali do Richarlison, ou outros investimentos, enfim, mas seria um CNPJ criado para o então jogador fazer os seus investimentos, e ele deve ter ou deveria ter alguma participação nessa empresa. Eu não sei, porque eu não analisei o capital e nem o contrato social dela. Mas, se é para o Richarlison aparecer em algum lado da disputa, ele estaria aqui do lado da Sport 70. A M-Locadora é o CNPJ que figura na SPU, que é o órgão público que administra todos os bens de propriedade da União. Essa M-Locadora, ela figura como titular da ocupação desse imóvel perante o órgão público, o SPU, se não me engano, é a Secretaria de Patrimônio da União, que administra e toma conta de todos esses bens imóveis que são de propriedade da União.
A imprensa noticiou que esse imóvel pertencia e a posse teria sido comprada do viúvo de Clara Nunes, e eu já deixo claro aqui que isso aqui é erro, equívoco jurídico, porque não se trata de posse por conta do regime jurídico extremamente específico aqui desse imóvel, que é o regime jurídico de terrenos de marinha, bens de propriedade da União, no qual não há falar em posse, tá? As pessoas que ocupam essas áreas, você tem lá 3 opções de regime jurídico que tutelam esse tipo de relação jurídica de bens imóveis situados nessas áreas da União, e nenhum desses 3 se reconhece posse, porque, como eu disse, essas áreas pertencem à União. Posse no sentido de posse de relação privada, mas eu vou explicar isso mais adiante. E o terceiro ator do imbróglio é a WT Administração, que teria comprado os direitos de ocupação em 2022 dessa empresa AM Locadora. A imprensa relata que essa empresa é do próprio advogado, noticiado como amigo do senador e candidato a presidente Flávio Bolsonaro. Contudo, juridicamente, primeiro, o Flávio Bolsonaro não aparece em nenhum momento como interessado nesses processos ou que tenha qualquer relação direta do ponto de vista jurídico com esse processo. Não visualizei se ele é sócio dessa empresa, mas eu acredito que não, porque se fosse isso teria sido noticiado. E o que ele diz é que de fato ele não tem relação nenhuma com o imbróglio, que apenas visitou o imóvel com o advogado, esse Willer Tomás de Souza, mas o que eu posso afirmar é eu não consegui identificar em nada qualquer interesse aqui do Flávio Bolsonaro nesse processo, tá? Parece que ele foi arrolado como testemunha em um dos processos. Eu não cheguei a visualizar isso porque são muitos processos, mas se ele tivesse sido arrolado como testemunha, seria totalmente inútil, porque não tem, ele não tem interesse jurídico nenhum nisso aqui. Não vejo como que ele teria qualquer capacidade de esclarecer o que aconteceu aqui que já não tivesse sido esclarecido por prova documental. Então, eu nem sei por que, minha opinião, tá? O Flávio Bolsonaro apareceu nesse imbróglio aqui. Provavelmente por ele ser amigo lá do advogado e ter tirado foto no imóvel, mas fora isso, eu nem sei por que ele apareceu no imbróglio, tá? Bom, o grande problema principal aqui da treta, né? Que vocês precisam entender. O imóvel, uma mansão que não é de ninguém. Por que ela não é de ninguém? Porque essa mansão, na realidade, pertence à União por previsão expressa da Constituição Federal. Essa área está situada em Angra dos Reis, em terreno de marinha. Logo, o regime jurídico aqui é totalmente diferente. E isso eu vou explicar mais à frente. Mas o que eu posso dizer é que a imprensa retratou uma situação de que o Richarlison teria comprado esses imóveis dos proprietários. E isso é uma inverdade, tá? Por quê? Porque não tem como ele ter comprado imóvel dos proprietários, porque não tem proprietário no sentido amplo da coisa sobre o aspecto do direito privado, porque a propriedade desses imóveis é da União. Logo, esses imóveis não podem ser vendidos pela União, o imóvel, a propriedade. Então, para que ele tivesse comprado do proprietário, ele teria que ter comprado da União, só que o regime jurídico desses imóveis não é regime de compra. Na realidade, é um regime específico que você tem em leis específicas, e no caso preciso desse imóvel era o regime de ocupação. Então, é como se a União Federal autorizasse, né, permitisse que você ocupe aquela área, desde que você obedeça a uma série de limitações e um regramento específico previsto numa legislação específica. Então, esse retrato noticiado pela imprensa de que o Richarlison teria comprado o imóvel do proprietário não é um relato verdadeiro. A imprensa também relatou que o prejuízo teria sido de 10 milhões de reais. Eu não sei de onde saiu esse valor, tá? O que eu posso dizer é, tudo que tem de valor dentro dos processos nem chega perto de 10 milhões. Eu acho que não chega a ultrapassar 5 milhões.
De todo modo, o Richarlison lá no Instagram, ele de fato falou que tomou um prejuízo de 10 milhões nisso aqui, né? Que ele perdeu 10 milhões em dinheiro. Eu não sei de onde saiu isso, porque em relação às compras, o valor não chega a 5 milhões. Então, ele, se de fato ele tomou um fumo aí de 10 milhões, ele precisa rever aí o que é que aconteceu com esse dinheiro, na minha opinião, porque eu não consegui identificar essa cifra aqui. Bom, o conceito que decide o caso, regime jurídico de ocupação. Então, vocês precisam ter claro na cabeça de vocês que cada imóvel é uma complexidade própria, né? A gente tem diversos regimes jurídicos que podem tutelar um imóvel, mas aqui, para que a gente possa entender o caso em si, a gente só precisa traçar uma dicotomia do que é o imóvel particular comum, que é aquele que tem matrícula no registro de imóveis, você compra de fato a propriedade se transfere quando você registra a escritura pública de compra e venda no cartório de imóveis. O registro é a titularidade do registro é sua, né? Você em seu nome próprio figura como proprietário na matrícula, ou seja, você é o dono, você é o proprietário. E isso é a regra, o caso comum de um imóvel privado situado fora das situações no qual o imóvel tem um regime jurídico específico. O imóvel da União, terreno de marinha, ele é bem público da União por expressa determinação constitucional. Está lá entre os artigos 30 e 40 da Constituição, se eu não me engano, e você vai verificar lá que os terrenos de marinha são propriedades da União. Sendo propriedades da União, esses bens são administrados pela SPU, que é como se fosse o órgão público que administra todos esses imóveis aí da União e controla, cobra, ou seja, eles tomam conta do patrimônio da União. Por conta disso, tudo que envolve esses imóveis, repito, precisa necessariamente passar pela SPU para que tenha regularidade formal e legalidade. Por consequência disso, contrato particular de posse, sendo que nem é possível reconhecer posse nessa relação jurídica aqui, sem a SPU não vale de nada contra terceiros e contra a União. Ou seja, se você faz um negócio jurídico que envolve um imóvel que está situado em um terreno de marinha e você faz isso fora do espectro de conhecimento, fora da SPU, quando você chegar com esse negócio lá para tentar fazer a regularidade da aquisição daquele direito, a SPU vai falar para você e falar: você tá metendo louco aqui, filho? Nem sei quem é você. Isso aqui, para ter alguma validade para mim e para terceiros de boa fé, você teria que ter feito isso aqui com a nossa participação dentro do nosso regime jurídico. Então, se você comprou um imóvel situado em terreno de marinha direto do particular sem passar por nós, sinto muito, mas a chance de você levar um fumo é substancial, ou você vai ter que regularizar o negócio fazendo como deveria ter sido feito desde o início. Primeiro ponto, o Richarlison fez isso aqui? Não. Não, porque o imóvel perante a SPU, o direito de ocupação era de titularidade daquele CNPJ lá, M Locadora. Qual que é a base legal que tutela esses imóveis aqui da União? Lei 9636 e Decreto-Lei 9760. Vamos adiante. Duas consequências que são muito importantes aqui para que a gente possa entender também o ibrólio, a problemática. Bem público não é passível de uso capião, tá? E essa é uma tese que o Richarlison e a equipe jurídica do Richarlison não, né? Da empresa lá Sport 70 chegou a suscitar nos processos. Por quê? Porque a empresa Sport 70, que teria relação com o Richarlison, não comprou direto da pessoa, da empresa que tinha titularidade lá no SPU, que era aquela M locadora. Essa Sport 70 fez um contrato de compra de posse, da posse, de uma pessoa que já estava irregular no imóvel. Ou seja, uma operação jurídica de alto risco com chance de 98,5% de chance de dar problema. Ele não comprou, primeiro, não fez o negócio jurídico pela SPU,
não negociou diretamente com a pessoa que detinha a titularidade da ocupação lá no órgão público e colocou expressamente no documento que estava comprando uma posse. Por conta disso, quando teve o desenrolar dos processos, chegou um momento que eles vieram com a tese de uso capião, né? Acho que foi uma medida desesperada. E eu já antecipo claramente, tá? Esses imóveis da União, por conta desse regime jurídico específico aí, por se tratar de bem público, em regra, não se admite uso capião. Você tem umas situações muito excepcionais, inclusive para esses imóveis, quando esse regime jurídico é de enfiteus, e aí você poderia pedir a uso capião do direito do enfiteuta, mas assim, é uma exceção muito grande e que não se aplicaria aqui no caso na minha opinião, não esse argumento de uso capião que foi apresentado ali pela equipe jurídica do Esporte 70, na minha opinião, era uma tese defensiva natimorta, tá? Eles compraram uma posse regular, sem nenhuma validade jurídica e com 98,9% de chance de levar um fumo lá na frente. A correta explicação do que viralizou, porque eles argumentaram, e acredito que eles apresentaram isso para a imprensa de que eles tinham comprado o imóvel do proprietário. E como eu já tinha dito isso, na realidade não, a propriedade é da União. Essa posse de nada vale perante a União, esse contrato de compra de posse perante a União não tem validade para a União e não tem validade perante terceiros, e o direito de ocupação pertencia à M Locadora. E não foi deles que a empresa Esporte 70, a empresa do Richarlison, efetuou essa aquisição. Ela efetuou a aquisição de supostos ocupantes irregulares do imóvel que já estava lá há algum tempo. O que eu acho que aconteceu, tá? Que isso é muito comum. Provavelmente esse imóvel devia estar sendo objeto de imbróglio na justiça. Geralmente essa situação acontece ou quando o imóvel está enrolado em inventário ou em briga societária. Por conta disso, enquanto fica rodando a briga na justiça até se definir quem de fato tem direito ao imóvel, pessoas costumam invadir esses imóveis, ou pessoas costumam residir nesses imóveis porque o fulano da família, um sócio, deixou lá que eles residissem, e essas situações se perpetuam ao longo do tempo, enquanto se discute de fato o que vai acontecer com esses imóveis no futuro. Só que essas ocupações são totalmente irregulares. Então, para você comprar uma ocupação, uma posse irregular, você tem que ser muito corajoso. Principalmente no valor que foi negociado aqui, numa mansão dessa monta, do jeito que foi feito. Minha opinião, houve uma falha gravíssima de análise e gestão de risco pela empresa Esporte 70 no momento que fez essa aquisição. Eu não sei se eles têm equipe jurídica especializada em fazer auditoria imobiliária e gestão de risco ou não, mas quando eles entraram nesse negócio aqui, isso aqui foi uma loucura sem tamanho, tá? Eu já tive casos de cliente meu, uma empresa lá de São Paulo, que estava precisando construir um galpão em determinado local e chegou exatamente esse negócio para ele por meio de um corretor de imóveis. Olha só, não sei nem se era um corretor de imóveis legítimo, mas ele estava oferecendo a venda da posse do terreno. E aí, quando ele me contou mais ou menos o imbróglio, ele disse que o terreno estava enrolado em inventário e que um dos filhos de um dos herdeiros estava ocupando o terreno, mas que poderia ficar tranquilo que a venda era quente e que meu cliente poderia comprar tranquilamente aquela posse ali daquele terreno para construir o galpão, que não ia ter problema nenhum. Obviamente que botei o corretor para correr, né? Porque pelo amor de Deus, né? Vai querer vender posse para meu cliente? Tá achando o quê, filho? Vai meter o louco em cima de outra pessoa. E era isso que a equipe ali da empresa, a assessoria, deveria ter dito ali para a Sport 70, se eles têm, não sei. Olha, meu querido, vai comprar posse? Vocês estão loucos?
posse, contrato de posse, só vai servir para alguma coisa se você tiver que pleitear um uso capião no futuro e ainda assim com um risco muito grande, e você tem que quantificar o valor pelo que vale, né? Então, assim, a posse não vale o preço de uma propriedade. Então, o que eles pagaram pela posse foi uma coisa, assim, na minha opinião, surreal e de um equívoco estratégico incomensurável. Vamos entender aqui então o porquê que essa aquisição pela essa empresa Sport 70, na minha opinião, foi assim, uma lambança sem tamanho, né? A imprensa narrou que essa casa pertencia a Clara Nunes, viúvo vende a posse à M Locadora, que se inscreve na SPU. Esse é o negócio válido, né? O viúvo vendeu para a M Locadora a ocupação, não a posse, tá? A ocupação, e fez o ato perante a SPU, como determina a lei. Então, formalmente, o proprietário, que não é o proprietário, era essa empresa M Locadora. Consta lá nos autos que essa empresa M Locadora vendeu parte das cotas societárias para um terceiro, que esse negócio foi destratado em 2009. Houve, enquanto esse imóvel estava aqui em favor da M Locadora, houve sucessivas vendas de contratos de posse particulares que não passaram pela SPU, que foi aquele problema que eu relatei. Ou seja, a pessoa invade o imóvel ou está lá no imóvel por conivência de algum dos sócios ou herdeiro, algo nesse sentido. Aí ele fica no imóvel sem oposição durante algum tempo e na hora que vai sair do imóvel, ele tem a brilhante ideia de, bom, eu vou sair desse imóvel, esse imóvel tá abandonado aí com briga da justiça, ninguém se diz dono, eu vou vender, eu vou sair do imóvel e vou vender a minha posse, vou fazer um contrato particular. É isso que acontece na prática. O que é esse contrato particular? O que é que você faz com isso? Na maioria das vezes, se não for uma situação ali que você vai sustentar um uso capião, não serve de nada, tá? Mas você comprar isso por preço de mercado é uma loucura sem tamanho. Só que é aquela coisa, né? Sai um esperto e sai um bobo, se encontra, sai negócio. Então, se eu tenho uma posse irregular e eu coloco a venda no mercado e você vai pagar alguns milhões por essa posse irregular, se o cara é um esperto, o cara vai te vender. Bobo é você que compra. Então era isso que estava acontecendo nesse imóvel, tá? Estavam tendo sucessivos contratos particulares de venda da posse desse imóvel, tudo isso sem anuência da SPU. E o que a gente já sabe é que isso tem um problema sério. A Sport 70 comprou essa cadeia aquisitiva de posse aqui, 75% da posse. Olha, deixa eu explicar para vocês, tá? Quando eles compraram a posse, a cadeia aquisitiva dessa posse anterior ao problema, ela tinha sido comprada por dois interessados, dois investidores, seja lá o que é que foi. Um comprou 75% e outro comprou 25% da posse. Então a posse foi comprada por dois investidores na proporção de 3/4 e 1/4. A Sport 70 comprou 75% da posse desse investidor aqui. Os 25% permanecia lá de propriedade do segundo investidor. Por conta disso, quando eles compraram os 75% e que eles entraram na posse do imóvel, o investidor dos 25% chegou aqui, opa, pera lá, você tá louco? Como é que você está entrando na posse exclusiva do imóvel se eu tenho 25% dessa posse? Então, ou você compra meus 25%, ou você vai ter que pagar para usar o imóvel porque eu sou detentor dessa posse. Juridicamente é isso, porque seria. Para o direito é uma questão de composse indivisível. Você tem dois proprietários que partilham a posse, então um possuidor não pode usar 100% do bem, excluindo o direito do outro possuidor. Por conta disso, virou um processo entre a Sport 70 e aquele possuidor que tinha 25% que tinha esse 25% da participação da posse irregular do imóvel. Aí a Sport 70, olha o tamanho do rolo. A Sport 70 entra com um processo
contra esse detentor dos 25% para tentar permanecer no imóvel. Eu não fui muito fundo nesse processo, não. O que eu posso dizer é que nesse rolo aqui saiu um acordo no qual a Sport 70 pagou mais 1.200.000 pelos 25% do segundo investidor. Agora a Sport 70 pagou 3.825.000 pela posse irregular do imóvel sem registro na SPU. Olha o tamanho da loucura. É isso aqui o que aconteceu, tá? Repito, sem anuência da União por meio da SPU e sem anuência do titular do direito de ocupação, que era a M Locadora. Tudo isso aqui feito, enfim, né? Não sei nem dar um nome para isso aqui. E por que, finalmente, que o Richarlison, ou a empresa ali, a Sport 70, acabou levando um fumo muito grande nesse processo? A M Locadora, no meio desse rolo todo, vende por meio dos inventariantes os direitos de ocupação a WT por 600 mil reais. Aí você vai falar, ué, mas o imóvel vale 600 mil reais quer dizer, o imóvel vale 10 milhões de reais e foi comprado por 600 mil reais? Primeiro ponto, tá? Essa compra foi por 600 mil porque, pelo que eu entendi, o imóvel tinha uma dívida enorme ali com a União, dívida fiscal, ou seja, tinha um passivo muito grande de débito. Então, provavelmente, eles venderam o imóvel para quitar a dívida e se livrar do problema. O advogado, essa WT, que é a empresa de um advogado, e o advogado sabedor do direito, ele foi logo na fonte, né? Provavelmente ele tinha ciência desse imbróglio todo aí, mas ele sabia que tudo isso era essa negociação do Richarlison com esses possuidores, tudo isso irregular, tudo isso totalmente fora da legalidade. Então ele sabia que se ele efetuasse a compra e regularizasse junto ao SPU e com a aquisição redonda, ele teria direito a ficar com o imóvel. Óbvio, cada um assume o risco do negócio que formaliza. A WT fez o negócio como manda a lei. Então ele comprou os direitos à ocupação da M Locadora. Com a compra dos direitos da ocupação, ele foi lá e entrou com a ação de reintegração de posse contra a Sport 70 e essa YTA, que, salvo engano, era a empresa lá que tinha os 25% da posse. Ele falou, olha, esse imóvel é meu. O acordo que vocês fizeram na justiça com a venda dos 25% e a concretização da posse em seu favor, perante eu, que sou o legal detentor do direito desse imóvel, não serve de nada. Eu quero o imóvel para mim, porque eu que sou o dono, né? Na verdade, o real ocupante do imóvel. A liminar foi deferida, tá? Ou seja, esses processos, tudo isso vocês imaginam que tem 6, 7, 8, 10 processos tramitando ao mesmo tempo, que envolve toda essa problemática aqui, tá? Isso aqui eu estou fazendo um compilado geral, mas assim, a complexidade da coisa é muito grande. Então, inicialmente, eles tiveram a liminar deferida e a SPU transfere a ocupação, a WT, ela vai a escritura pública do negócio ali para regularizar perante a SPU, é feito e o direito de ocupação passa a ser da WT. Vamos ver se tem. E aí, como que foi a questão da retirada do imóvel do Richarlison, que ele perdeu a posse do imóvel? Como é que aconteceu esse rolo aí? Levando em conta, repito, que todo esse imbróglio dos processos estão acontecendo paralelamente, tá? Quando saiu a liminar e que foi feita a operação ali junto à SPU, o juízo ali de primeiro grau, o juiz foi lá e dá uma liminar bloqueando o registro, tá, de qualquer negócio jurídico na matrícula do terreno da Marinha, porque no entendimento do juiz, eles fizeram um negócio de um imóvel que estava litigioso. O juiz ele deu esse entendimento. Olha, vocês não poderiam ter feito essa venda do direito de ocupação para a WT porque o imóvel está sob litígio. Isso é uma má-fé. Vocês não poderiam ter feito isso e por conta disso eu estou bloqueando a matrícula, ou seja, vocês não vão poder fazer mais nada nesse imóvel
até resolver esse imbróglio aqui. Ele revogou a liminar que tinha dado a posse para a M Locadora e que essa posse estava sendo exercida ali pela WT, obviamente, e defere a liminar da reconvenção, que foi um contra-ataque que a empresa Sport 70 fez no próprio processo, devolvendo a posse para a empresa, supostamente, por Richarlison. Então, o Richarlison teve a posse perdida, foi tirado do imóvel, ele ficou fora do imóvel num determinado período, aí o juiz, diante desse negócio jurídico que foi feito, mandou devolver a posse por Richarlison, só que essa decisão aqui, que deferiu a liminar, foi objeto de um recurso, salvo engano, um recurso da WT, ou foi da M Locadora ou da WT, eu não me lembro 100%, e o desembargador suspendeu essa liminar que devolvia o imóvel para o Richarlison. E o fundamento da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, muito correta, suspendeu essa decisão do juiz porque o problema era o seguinte: de fato, esse imóvel estava sob litígio, isso todo mundo sabia. Só que esse litígio aí envolvia pessoas que estavam litigando em cima de contratos irregulares, ilegais e sem eficácia perante a SPU. Ou seja, você está utilizando um litígio em cima de uma posse irregular para impedir o exercício do direito daquele que efetivamente comprava de acordo com a lei. Comprou de acordo com a lei, seguiu os passos legais e, do ponto de vista legal, ele sim que é o regular detentor do direito de ocupação perante a SPU. Então você não pode estar usando esse imbróglio da empresa Sport 70 com fulano, com Beltrano, para impedir que quem comprou como manda a lei e que de fato figura perante a SPU como verdadeiro detentor do direito de ocupação, você não pode privar essa pessoa da posse. E aí suspendeu a liminar do juiz e a WT, junto com a M Locadora, nesse caso já tinha sido feita a transferência da ocupação para a WT, voltou para a posse do imóvel. E aí quando você... Deixa eu verificar se eu... Não, aí já acabou, voltar a câmera para mim. E aí, quando você analisa a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, na minha opinião, muito acertada ali do desembargador, tá? Já era possível vislumbrar que a Sport 70, a suposta empresa do Richarlison, iria perder todo o litígio, porque, de fato, eles compraram uma posse irregular de um imóvel situado em terreno de marinha. Esse foi o negócio jurídico deles. E se você chegasse para qualquer advogado com um mínimo de compreensão de como funciona negócios de aquisição imobiliária e que sabe analisar e contingenciar risco, a primeira resposta que você teria é: você é louco? Você vai comprar uma posse por 2 milhões de reais? Pela madrugada, né? Então, visualizando, né, o que viria no futuro, por conta disso, a Sport 70 foi lá e renunciou a todos os processos, não, mas os processos que discutia, ou seja, a Sport 70 ou o Richarlison, ele não perdeu os processos. Eu acredito que, antevendo que o fumo ia entrar lá na frente, principalmente no tribunal, eles optaram por desistir dos processos, até porque já tinha perdido a posse do imóvel mesmo, e esses processos, na minha opinião, não iam para frente, tá? Eles iam perder tudo, e aí os advogados foram lá e renunciaram à ação. Não sei se concordaram, acho que foi uma renúncia. E por conta disso, a WT ficou com os imóveis e o Richarlison, em teoria, ficou com o prejuízo financeiro. Minha opinião também, tá? Eu acredito que a questão da estratégia jurídica ali da equipe da Sport 70 não foi a melhor, porque numa situação dessa, é, se fosse comigo, o que é que eu diria? Olha, vocês compraram gato por lebre. Vocês compraram bucha de canhão. Isso aqui não vai para frente. Sinto muito. A gente pode até utilizar esse documento contra a pessoa que vendeu para vocês essa posse. Mas isso aqui nunca vai vencer diante do verdadeiro detentor
do direito de uso de ocupação pela SPU. Quando o proprietário, entre aspas, porque não é proprietário, vier para cima de vocês, vocês vão perder. Vocês vão tomar um fumo e vocês vão perder o dinheiro. Então, assim, para mim, a solução que já deveria ter sido tomada desde o início era pedir a devolução do dinheiro e indenização por perdas e danos contra quem vendeu a posse fraudulenta. Agora, o problema principal é que, na maioria das vezes, se você já está comprando de uma pessoa esperta, você ganha o processo, mas ganhar processo e recuperar o dinheiro é um abismo muito grande que distancia, né? Então, eu acredito que se eu fosse arriscar, eu acho que isso aqui deve ter sido um golpe, tá? Não um golpe assim que a pessoa é um estelionatário, mas um golpe no sentido de que, bom, eu comprei essa posse, eu estou aqui no imóvel, provavelmente esse pessoal já tinha ciência do imbróglio jurídico que estava envolvendo o imóvel e ele já conseguia perceber no futuro, rapaz, eu vou acabar perdendo a posse desse imóvel aqui e vou perder o investimento que eu fiz. Deixa eu tentar vender isso aqui para alguém para eu me livrar do problema. Isso acontece muito, tá? E eu não estou dizendo que foi o caso, mas eu acho que possivelmente tenha sido isso que aconteceu. E aí o esperto se encontrou com o bobo, alguém resolveu efetuar a compra, né, dos 75% e dos 25%, sem efetuar a correta due diligence imobiliária, a análise imobiliária, a gestão de risco do negócio dessa aquisição do investimento, e isso acabou virando nesse prejuízo substancial aí que sofreu o nosso querido Richarlison. Bom, o panorama geral da situação é essa. Eu espero que vocês tenham compreendido, porque a finalidade aqui é educativa, novamente, e para trazer também essa questão da importância de que, quando você vai fazer aquisições de bens imóveis de valores substanciais, na minha opinião, é de suma importância você estar acompanhado de um advogado que efetivamente entende do direito imobiliário e da gestão de risco e de todas as implicações que pode acontecer numa negociação. Eu fico à disposição nos comentários aí para esclarecer as dúvidas sempre que possível e um forte abraço.